Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo com talento inegável e esforço monumental, parecem girar em falso, alcançando picos para logo em seguida desmoronar? Elas acumulam fortunas, status e poder, mas o vazio interior grita mais alto que qualquer conquista. A resposta, meu amigo, é um princípio fundamental que a maioria dos aspirantes ao sucesso ignora: a fundação. Eles constroem a casa dos seus sonhos, mas negligenciam a rocha. Estão presos à ilusão de que a riqueza exterior gera a paz interior, quando a ordem é exatamente o oposto. Hoje, vamos desvendar o pilar central que Napoleon Hill, em sua profunda análise dos homens mais bem-sucedidos do mundo, descobriu ser a chave mestra para a realização duradoura: o alinhamento com uma força maior. Este não é um discurso de religião. É sobre a estrutura primária do sucesso. Prepare-se, porque a partir de agora, suas prioridades serão viradas de cabeça para baixo e sua vida começará a se alinhar de uma forma que você jamais imaginou. Vamos revelar por que a direção espiritual é o primeiro passo para o domínio pessoal, como isso transforma suas decisões financeiras e de relacionamento, e o hábito final que sela seu destino de prosperidade. Fique até o fim, pois o maior segredo está reservado para quem entende que o verdadeiro poder reside naquilo que não se vê. Hill nos ensinou que o pensamento é criador, é a matéria-prima de toda a fortuna. Mas até o pensamento precisa de um mestre, de um propósito definido que seja maior do que a própria ambição. Sem um farol espiritual, sua mente brilhante pode se tornar um navio à deriva, poderoso, mas sem rumo, ou pior, autossabotador. O sucesso que permanece, aquele que nutre a alma e sustenta a família, é o sucesso que tem uma âncora inabalável. O que é então este alinhamento? É a decisão consciente de entregar a primazia da sua vida a Deus, ou à inteligência infinita que governa o universo. Quando você coloca a força criadora no centro, todas as outras peças, finanças, saúde, relacionamentos, carreira, caem em seu devido lugar. Pense na sua vida como um sistema solar. O Sol, que é a sua base espiritual, deve ser o centro de gravidade. Se o seu sol for o dinheiro, a opinião alheia ou o prazer imediato, todo o sistema entrará em colapso gravitacional mais cedo ou mais tarde. O indivíduo que inverte a ordem natural persegue a aprovação e a posse sem descanso. Ele se torna escravo do ciclo de consumo, sempre buscando preencher um buraco que não é financeiro, mas sim espiritual. Por outro lado, o indivíduo alinhado para de correr atrás do que é passageiro. Ele adquire um filtro interno que separa o que é valioso do que é apenas ruído. Você não precisa mais implorar por reconhecimento, porque sua validação vem de uma fonte superior. Você começa a ouvir uma voz suave e firme, que Hill chamava de intuição, a bússola que nunca falha. Esta bússola é a sua conexão direta com a sabedoria que transcende o seu ego limitado. Faça agora a si mesmo esta pergunta e responda-a com total honestidade. Você está alinhando suas ações diárias com o propósito eterno que lhe foi dado, ou está apenas tentando atender às expectativas efêmeras do mundo? Não subestime o peso desta resposta. Ela é o divisor de águas entre uma vida no piloto automático e a marcha com propósito. Colocar a força maior em primeiro lugar constrói em você uma espinha dorsal de aço. Isso permite que você faça o que é eticamente correto e moralmente sólido, mesmo quando a pressão social ou a tentação financeira clamam pelo caminho mais fácil. A mudança é interna e autêntica. Você não elimina vícios por obrigação, mas porque sua alma desperta e se recusa a carregar o peso do que a aprisiona. Seu corpo não é mais um objeto de vaidade, mas um templo sagrado que você cuida com disciplina e respeito.
Sua busca pela paz se afasta dos ruídos do entretenimento e encontra refúgio no silêncio produtivo da meditação ou oração. Se você ainda associa espiritualidade à fraqueza, olhe ao redor. Quantas figuras de grande sucesso financeiro e reconhecimento público terminam vazias, destruídas por dentro, sem direção ou propósito final? Agora, observe aqueles que, independentemente da riqueza material, mantêm uma força serena, uma resiliência impressionante e uma paz inegociável, mesmo diante das maiores lutas. Essa força é a diferença entre construir na areia e edificar sobre a rocha. O verdadeiro sucesso é um reflexo exterior da riqueza que primeiro foi cultivada no interior. Você quer uma colheita abundante? Alimente a raiz. Você busca resultados consistentes? Reforce a fundação. Não há glória duradoura para uma mente brilhante sustentada por um espírito vazio. Hill afirmou que um homem que não consegue controlar a si mesmo jamais poderá controlar nada que valha a pena ser controlado. E eu te provoco. Quem controla a sua vida? É a sua ansiedade, a sua vaidade, a opinião volátil dos outros? Ou você deliberadamente entregou as rédeas à força que orquestra o universo? Pare um instante, feche os olhos por alguns segundos. Pergunte ao seu íntimo: eu estou construindo com Deus como meu mestre de obras, ou estou apenas tentando encaixá-lo no meu cronograma, como um plano de emergência depois que o desastre acontece? Existe uma diferença abissal entre a fé, a primazia e o desespero, o último recurso. Talvez esta mensagem não seja um acaso, mas um chamado ao realinhamento total. A força superior quer ser sua base, não seu plano B. Muitas vidas estão travadas, não por falta de oportunidade ou capacidade, mas por excesso de ruído interno. A dúvida paralisa. A indecisão te prende ao mesmo círculo vicioso. A falha da maioria das pessoas não reside na falta de esforço físico, mas na confusão e no conflito mental, emocional e espiritual. Quando a inteligência infinita ocupa o trono da sua mente, o caos é destronado. Uma clareza cristalina começa a nascer. Você passa a enxergar as situações além do óbvio superficial. Sente uma paz que antecede a decisão correta, e aquilo que antes era uma confusão de opções, agora se revela como um caminho claro. Hill chamava a isso de acesso à inteligência infinita. A fonte superior de sabedoria que se torna acessível a quem silencia o ego e aprende a escutar algo maior. Essa é a essência do ensinamento milenar. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isto não é passividade, é o alinhamento entre a fé e a ação. A fé genuína não é inércia, ela é a convicção que te move a agir e continuar, mesmo quando você não vê a próxima curva da estrada. É a diferença entre agir por impulso, medo ou ansiedade e silenciar, buscar o discernimento e então agir com inabalável convicção. Quem você acredita que prosperará de forma mais duradoura? O mundo te pressiona para correr. A sabedoria te ensina a discernir. E quem discerne, escolhe com precisão cirúrgica. Ele evita atalhos que levam a becos sem saída. Aprende a dizer não mais vezes do que sim para proteger seu foco e escapa das armadilhas emocionais e financeiras. Qual o resultado direto disso? Menos erros custosos, um foco ininterrupto e resultados de alto impacto com muito menos desgaste. Não confunda o silêncio com a inatividade. Há momentos na jornada do sucesso em que você ora, se esforça e parece que o universo não se move. Mas por vezes a força maior silencia, não por ausência, mas porque está te treinando para refinar sua audição. O silêncio é uma resposta. O silêncio é a preparação. O fracasso de muitos ocorre nesta fase, pois eles buscam o barulho da confirmação imediata.
Mas a sabedoria profunda, aquela que gera as grandes fortunas e transformações, costuma ser sussurrada nas horas quietas. Se você está em um período de silêncio aparente, use-o para aprofundar seu alinhamento, para orar com mais profundidade e ouvir mais do que falar. Quando a clareza for liberada, você saberá com certeza, é hora de agir. Imagine o peso de todas as decisões importantes que você já tomou sem a devida consulta à sua base espiritual. Relacionamentos, investimentos, parcerias, grandes gastos. Quantas vezes você só se lembrou da força maior depois que o plano desabou? Precisamos quebrar este padrão. O poder superior deseja participar antes, não apenas consertar depois. Quem caminha com a força maior experimenta menos ruído e mais direção. Seu filtro mental passa a discernir o que é divino, o que é apenas medo, o que é uma urgência falsa e o que é uma distração camuflada. Você aprende a ter paciência, a escolher com sabedoria e a reconhecer que a paz inexplicável é um dos sinais mais confiáveis de que você está no caminho certo. Muitas vezes, o caminho correto não é o mais confortável ou popular, mas é o que traz uma paz que transcende o entendimento humano. Essa paz é o sim da inteligência infinita em seu espírito. Se sua mente hoje está sobrecarregada de dúvidas, ansiedades e pressões, entenda, a força criadora não é uma fonte de confusão, é a fonte da direção, mas ela só guia aqueles que estão dispostos a seguir. Separe 5 minutos hoje e peça apenas uma coisa: discernimento. Não peça o resultado, peça a capacidade de ver com clareza e observe os sinais que virão. Prosseguindo, um dos maiores sabotadores do sucesso duradouro reside na esfera dos relacionamentos e alianças. Alguma vez você já confiou cegamente em alguém apenas para descobrir que essa conexão te afastou de forma agressiva do seu propósito definido? Quando você falha em colocar a força maior em primeiro lugar, você se torna vulnerável a escolher a parceria errada, seja ela um cônjuge, um sócio de negócios ou uma amizade tóxica. O alinhamento espiritual funciona como um escudo. Você passa a sentir um incômodo inexplicável diante de certas amizades ou oportunidades. O espírito alerta para o desalinhamento de valores de uma sociedade. E a vida começa a te ensinar que a prosperidade é, acima de tudo, proteção. Hill era categórico. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Mas ele ia além, alertando que pessoas negativas, invejosas ou sem propósito não apenas contaminam sua energia, mas sabotam diretamente sua mente subconsciente, retardando todo o seu progresso financeiro e espiritual. Quando a força criadora é sua prioridade, você desenvolve o discernimento, a capacidade de sentir no espírito o que os olhos materiais ainda não conseguem perceber. Esse filtro é vital para parcerias de negócios, amizades de longa data, relacionamentos amorosos e até para os ambientes que você frequenta. O desconforto inexplicável que você sentiu perto de alguém era, frequentemente, o poder superior te alertando. A escolha das suas alianças define o ritmo de sua caminhada. Pessoas de visão te elevam, pessoas presas ao passado te estagnam. A dura verdade é que muitos estão empacados na vida, não por falta de fé ou talento, mas por andar com quem não deveria. Seu Criador te ama tanto que, por vezes, Ele permite que certas conexões dolorosas se rompam, apenas para te livrar de algo que, a longo prazo, resultaria em colapso. Não tema as podas. Se a força superior está retirando alguém da sua vida, é porque essa pessoa estava fora da rota. Nem toda porta aberta é uma bênção. Nem todo fechamento é uma derrota. É imperativo que você aprenda a discernir o que vem da fonte de sabedoria e o que é mera tentação disfarçada de oportunidade de ouro.
Hill observou que os erros financeiros mais catastróficos das pessoas bem-sucedidas ocorreram sempre que elas ignoraram o instinto. E como é que a força maior se comunica? Através da intuição, da ausência de paz, de conselhos confrontadores dados em amor e, curiosamente, através do que não flui. Se você está tentando forçar uma situação que está totalmente desalinhada, pare. O poder superior jamais te guiará por um caminho onde ele não possa caminhar junto. Aqui está um hábito prático para realinhar suas escolhas diárias. Antes de qualquer decisão que afete seu futuro, ore. Depois de orar, escute a voz interior. Depois de escutar, observe atentamente os sinais externos. Depois disso, haja com coragem e convicção. E se ainda houver a menor dúvida, faça a pergunta final que encerra toda a confusão. Isso me aproxima do meu propósito maior ou me afasta dele? Se a resposta for o afastamento, a decisão já está tomada. Você está pronto para romper com o que te atrasava? Talvez hoje seja o dia do seu chamado para encerrar ciclos, reavaliar quem está à sua mesa e desfazer alianças estagnadas. Isso dói, sem dúvida, mas a dor do corte é infinitamente menor do que a dor do colapso futuro. Quem anda em aliança com a força criadora tem as conexões certas e a proteção necessária. Chegamos ao cerne de toda a nossa jornada. Você já percebeu a sutil, mas poderosa verdade que permeia tudo o que discutimos? O sucesso duradouro não é apenas sobre o que você faz, é sobre quem está com você enquanto você o faz. Não se trata apenas de aplicar hábitos, trata-se de intenção, alinhamento e presença constante. Você pode ter a rotina mais produtiva do mundo, ler cada livro de estratégia, acordar antes do sol nascer e trabalhar com disciplina implacável. Mas se a força criadora não estiver no centro de tudo, todo esse esforço se tornará um peso insustentável. Mais cedo ou mais tarde, você se perderá, se esgotará e a frustração será seu único legado. Hill declarou que a fé é o ponto de partida de toda a realização. Mas o nosso entendimento hoje precisa ser mais profundo. A fé precisa ocupar o lugar mais elevado na sua vida, porque quando a força superior está no topo da pirâmide, todo o resto se alinha automaticamente. O verdadeiro sucesso é completo: espírito, emoção, mente e propósito. Isso se manifesta como paz inegociável, clareza de rumo, relacionamentos alinhados, decisões firmes e uma prosperidade que tem sentido. Tudo isso não é sorte, é a consequência direta de uma vida firmada em algo que transcende o tempo. Você já viu aqueles que alcançam o topo financeiro com o coração em pedaços? Aqueles que conquistam a fama e se perdem no vazio da própria alma? Acontece porque o sucesso edificado longe do alinhamento divino é inerentemente frágil. Ele não resiste à tempestade, não consegue sustentar o peso da alma e, fundamentalmente, não traz sentido. É por isso que o hábito mais poderoso que você pode cultivar diariamente não é apenas orar, nem apenas trabalhar, nem apenas pensar positivo. É viver com a força maior no centro dos seus pensamentos ao acordar, no centro de suas metas mais ousadas, no centro de suas decisões mais triviais. Um exemplo de transformação imediata. Imagine que ao acordar, antes de pegar o telefone ou de se afogar na lista de tarefas, você fecha os olhos e declara: força superior, guie meu dia, alinhe minha mente, que nada me desvie do meu propósito. Parece simples, quase um ritual, mas esta entrega de controle muda todo o seu dia. Você não está apenas começando o dia, está entregando as rédeas ao piloto mestre. E quando ele dirige, até os desvios se tornam caminhos certos, pois ele te protege da pressa, da comparação destrutiva, da ganância cega e da ilusão. Você começa a discernir que nem tudo que brilha é uma bênção e que esperar com paz é sempre superior a agir com a ansiedade da escassez.
Se você tomar a decisão de colocar a força criadora em primeiro lugar a partir de hoje, você vai cometer menos erros estratégicos, curar-se mais rapidamente dos inevitáveis reveses, crescer com uma consistência notável, atrair as pessoas que realmente importam e, finalmente, prosperar com leveza. Porque o poder superior não deseja apenas a sua vitória. Ele deseja que você vença com sentido, com identidade e com a paz que só ele pode dar. É exatamente isso que diferencia aqueles que meramente têm sucesso daqueles que se tornam pessoas transformadas. Que esta mensagem seja mais do que um roteiro de áudio para você. Que ela seja o ponto de virada definitivo. Colocar a força maior em primeiro lugar não é uma frase inspiradora, é um estilo de vida, e quem adota este estilo colhe os frutos mais ricos. Porque o que é construído com ele se sustenta, o que vem dele ninguém tira, e o que começa com a fé inabalável termina sempre em vitória.